senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores que acompanham a TV Assembleia. De fato, essa questão da CEMIG é de alta relevância. Serei aqui, logo após a nossa fala, teremos o deputado Rogério Correia, primeiro secretário, que está acompanhando toda essa mobilização, e não é uma mobilização simplesmente partidária, é uma mobilização daqueles segmentos comprometidos com o Estado de Minas Gerais. Me estranha aqui a posição do deputado que antecedeu-me, que discutiu a ata, porque agora é o momento da união de Minas. Agora é o momento de Minas exigir seus direitos. Nós sabemos que, se não equacionarmos bem esta situação, a conta pode recair ou irá recair no bolso do consumidor. Porque é evidente que as empresas que assumirem as 3 usinas vão querer transferir para a conta o dispêndio financeiro que eventualmente elas terão caso ocorra o leilão e caso elas sejam vencedoras. A CEMIG vai fazer a sua parte, é evidente que vai também, em alguma medida, remunerar o governo federal, mas o deputado Rogério tem colocado com muita clareza que a questão agora é de união do Estado de Minas Gerais. Assim como é uma questão de união do Estado de Minas Gerais, a discussão do acerto de contas, na comissão tão bem presidida pelo deputado Tadeu Martins Leite. Vejam bem, Minas Gerais deve 90 e o governo federal deve 135 para o Estado. Então, nós temos um crédito de 45 bilhões de reais. Para que o telespectador da TV Assembleia tenha ideia do que isso significa, Minas Gerais despende aproximadamente 400 milhões de reais de juros e amortização de parte da dívida com a União. Isso aí é em torno de 5 para 6 bilhões de reais por ano de dispêndio. Vamos pegar a parcela mensal, 400 milhões de reais. O piso mineiro da assistência social, que é o valor que o Estado repassa todo mês para os 853 municípios, gira na ordem de 55 milhões de reais. Então, é como se o Estado de Minas Gerais pagasse todos os meses para a União essa agiotagem da dívida, 5 vezes tudo que o Estado gasta por ano com todos os municípios na área da assistência social. Então, ao invés de estarem juntos conosco, exigindo do governo federal o acerto de contas, exigindo do Congresso Nacional, da Comissão Especial, o projeto de lei recomendado pelo Supremo Tribunal Federal para definir a forma dessa compensação, setores da oposição vêm enfraquecer a luta, dizendo que essa luta não vai ter resultado, que é mais uma demagogia. Agora, defender o ressarcimento pela União de 45 bilhões é demagogia. Agora, defender as usinas da CEMIG é demagogia. Ou seja, defender o interesse, e aqui não é interesse de um governador ou de um partido, é defender o interesse do povo de Minas Gerais. Vou repetir aqui a questão da dívida com a União. O que Minas Gerais paga por mês de juros, serviço, amortização da dívida, é 6 vezes o que ele gasta por ano de repasse para todos os municípios mineiros a título do piso mineiro da assistência social. Então, imaginem
nós poderíamos aumentar o valor destinado à assistência social em muito, caso esse encontro de contas fosse feito. Imaginem, se a CEMIG perde essa queda de braço com o governo golpista, nós teríamos o risco do bolso do consumidor de Minas Gerais ser afetado no pagamento da conta de luz. Então, sinceramente, as pessoas aqui me conhecem, sabe, até porque fui durante anos oposição nessa Assembleia, e, aliás, votei aqui projetos do governador ou dos governadores anteriores, quando dizia respeito a alguma boa iniciativa voltada para a população. Eu me lembro que recursos destinados a um programa de máquinas, eu me lembro de recursos destinados ao Proacesso, esses recursos sempre tiveram aprovação da oposição aqui na Assembleia Legislativa. Eu me lembro de uma solenidade que um ex-governador, inclusive, elogiou aqui a oposição porque votou a favor de projetos que permitiu o governo realizar, por exemplo, o programa de asfaltamento, o Proacesso. Então, coerência a gente tem. Agora, defender o Estado de Minas hoje é ser demagogo. Aí não. Como eu disse, dentro de um espírito democrático, lógico que a oposição tem que criticar, tem que identificar eventuais falhas, que ocorrem também em qualquer governo, isso é natural. Agora, a oposição enfraquecer a luta em defesa da CEMIG, enfraquecer a luta pelo acerto de contas, torcer para tudo dar errado, torcer para o quanto pior, melhor, eu acho que isso não contribui. Imagina o cidadão que mora na região longínqua de Minas Gerais, o cidadão cujo prefeito está precisando dos recursos do governo de Minas. Aliás, é uma semana de várias entregas, de várias realizações do governo do Estado de Minas Gerais. Nós temos, dia a dia, agenda de políticas públicas chegando aos municípios. Políticas públicas na área do esporte, na área da saúde, na área da assistência social. Aliás, nesse período de julho, o governador aprovou e sancionou um projeto que teve o aval, aí sim, de todos os deputados daqui da casa, eu destaco também, teve voto de deputados e deputadas da oposição, o primeiro programa público de fortalecimento da rede socioassistencial, da rede privada sem fins lucrativos da assistência social, o programa Rede Cuidar. Então, nós temos duas leis sancionadas em julho, programa Rede Cuidar e o programa de assistência estudantil para o ENG e Unimontes, programas públicos aprovados pela Assembleia em momento de crise fiscal. Então, é muito importante, eu andei nesses últimos 15 dias em várias regiões, aproveitei também o mês de julho, as 2 semanas aqui sem as reuniões ordinárias, e em todos os municípios nós percebemos que as lideranças locais, que os movimentos sociais, que os prefeitos estão irmanados com a Assembleia Legislativa nestas lutas contra a reforma da Previdência. Felizmente, esse vendaval, esse vagalhão de denúncias contra o governo golpista, fez com que arrefecesse um pouco, temporariamente, o ânimo para a aprovação da proposta de reforma da Previdência, que, entre outras maldades, altera o critério de acesso do chamado benefício de prestação continuada, o salário mínimo mensal pago à pessoa idosa ou com deficiência. Pessoa idosa com 65 anos, muito pobre, tem esse direito, agora tem que ter 70 anos de idade, caso a proposta da reforma da Previdência seja aprovada. Então, e aliás, ontem também, deputado Rogério Correia, imagine o governo Temer cogitando aumentar o imposto de renda. Chegou a anunciar pela manhã o aumento do imposto de renda, deputado Dalmo, como forma de compensar, talvez de compensar o rombo, só na última semana, causada pelo dinheiro gasto com o bloqueio da ação contra o presidente
lá na Câmara dos Deputados. Queria aumentar o imposto de renda. O presidente Temer, que tem o apoio aqui em Minas, né, dos partidos que são oposição ao governador Pimentel, imagine aqui, eu fico imaginando aqui os partidos que são oposição ao nosso governo, defendendo aqui o aumento do imposto de renda proposto pelo governo Temer, para prejudicar ainda mais, né? Os pobres já estão lá na lona, né? Com a reforma trabalhista, com jornada de trabalho agora de 12 horas. O Bolsa Família, eu queria fazer aqui uma denúncia. O Bolsa Família, que é um programa universal criado pelo ex-presidente Lula, toda a sua lógica é, a família está no critério, entra. O que está acontecendo agora? Aumenta o número de famílias com direito ao Bolsa Família. Por quê? Porque, infelizmente, a pobreza está voltando. Porque o desemprego já bateu na casa dos 14 milhões de brasileiros e brasileiras. Só que nós temos a emenda constitucional 95, que congela gastos por 20 anos. Então, o governo federal não tem dinheiro para sustentar os programas sociais redistributivos e que amenizam os impactos da crise econômica internacional. Então, hoje você teria um universo de 700 mil famílias potencialmente a serem incluídas e beneficiadas pelo Bolsa Família e um número de ingresso, de entrada no programa de 150 a 180 mil famílias, ou seja, você tem quase 500 mil famílias que deveriam estar no Bolsa Família e que não estão pelas medidas de contingenciamento e de ajuste fiscal do governo Temer e do PSDB no plano federal. Então, isso é muito grave. Minas Gerais, felizmente, o governador Fernando Pimentel não aderiu à chantagem do governo federal, que esticou a mão para Minas. Mas a mão não tinha ajuda, tinha um chicote, porque o governo federal, para renegociar a dívida, estava exigindo demissão, nenhum novo concursado ser chamado, nenhuma abertura de concurso público, dobrar a contribuição previdenciária do servidor, privatização da CEMIG, nenhuma expansão de política pública social. Imagine o que o governo... Acho que o governo Temer falou, não, as coisas estão indo bem lá em Minas, nós temos que transformar Minas Gerais igual nós estamos fazendo mal para o Brasil. Vamos fazer o mal em Minas igual nós estamos fazendo mal para o Brasil. Então, quem sabe aquele governador lá, para sanear esse empréstimo aí, essa dívida com a União, ele topa fazer as maldades lá em Minas que a gente está fazendo no plano federal. Pois bem, é lógico que o governador Fernando Pimentel, sua base aliada, todos aqueles que defendem um governo democrático e popular, não aceitamos essas condições. E aí aprovamos aqui a recuperação fiscal, aprovamos aqui a renegociação de dívidas, aprovamos aqui fundo de ativos imobiliários. Nós apresentamos uma nova alternativa fiscal, ainda que num momento de dificuldades, e nós todos reconhecemos, mas sem transferir para o ombro do servidor público e sem transferir para o ombro da pessoa mais pobre ou do prefeito ou da prefeita do interior o ônus do desajuste econômico, fiscal, social que o governo federal vem implementando com vigor em nosso país. Portanto, aqui o momento é de convocação, é que deixemos essas questões menores, questões partidárias, questões eleitorais antecipadas, questões de disputa política ou de poder, para o debate no momento mais adequado, agora todos unidos em nome de Minas, em nome do acerto de contas com o governo federal, em defesa não simplesmente da CEMIG, em defesa do poder aquisitivo do cidadão que paga a sua conta de luz, em defesa do município mais distante de Minas Gerais, que precisa dos repasses das políticas públicas sociais. É esse o movimento que a Assembleia de Minas deve fazer, está fazendo, sendo guiada tão bem pelo nosso presidente Adalclever Lopes, que o governador Fernando Pimentel tem feito, e os líderes dos partidos que compõem a base aliada aqui na Assembleia Legislativa. Então, queria aqui discordar
do líder da oposição que discutiu a ata e dizer que a hora agora é de união e não de disputa política menor. Muito obrigado, presidente.